Esta aula tem como objetivo mostrar como desenvolvemos o serviço de imunologia do Hospital de Clínicas ao longo dos anos. Então, o serviço de imunologia foi organizado e trabalha com histocompatibilidade e transplantes, identificação humana pelo DNA, investigação de paternidade, uma série de identificações de plaquetas, etc. A parte clínica de alergia e imunologia clínica, o setor de pesquisa e de ensino. A experiência inicial aconteceu na Universidade Federal do Rio de Janeiro, esse prédio aqui, a Santa Casa de Misericórdia, onde fomos buscar no serviço do professor Clementino Fraga Filho as informações iniciais sobre a imunologia clínica. E também passamos uma experiência no Instituto de Medicina Tropical da USP, e o foco foram os testes imunológicos que permitiram a organização no nosso hospital de um laboratório de imunologia clínica. A ideia era disponibilizar no Rio Grande do Sul testes diagnósticos modernos e que não eram disponíveis naquela época. Só nos interessava a inovação aplicada ao diagnóstico dos pacientes. Eu lembro que nós estávamos interessados em doenças raras, em imunodeficiências, no parte laboratorial. E vejam aqui o primeiro caso de enfisema hereditário. Um paciente que não tinha o inibidor da alfa-antitripsina. A alfa-antitripsina não conseguia inibir as proteases. Esse inibidor, quando falta geneticamente numa pessoa, as enzimas dos leucócitos cortam os alvéolos pulmonares, a pessoa tem um enfisema quando jovem. Ao lado, o Lacerda, que era um paciente que foi o primeiro angioedema hereditário que nós vimos aqui no Rio Grande do Sul, uma deficiência do inibidor do sistema do complemento. Então, esses pacientes, eles incham. Eu me lembro que essa figura foi tirada a foto um dia antes de eu viajar para Dallas, nos Estados Unidos. Ele estava com um edema tão grande do braço que nós tivemos que descosturar o casaco para tirar o braço que estava entalado no seu interior. Mas onde nós queríamos chegar? Não é? Nós estávamos muito interessados nos transplantes. E uma lacuna importante no nosso meio era a falta de um laboratório de histocompatibilidade. Eles não existiam, ou melhor, o professor Nelson Mendes estava implantando um em São Paulo, após ter passado uma temporada na Duke University. Os primeiros transplantes de rim já aconteciam no exterior. O professor Robert Good, que era um famoso imunologista clínico, iniciou a transplantar pacientes com imunodeficiência e leucemias em Minneapolis e depois em Nova York. Então, nós queríamos também entrar nesse setor dos transplantes. E nessa época, lá no Rio de Janeiro, em 71, o Hospital dos Servidores do Estado organizou um curso de histocompatibilidade para transplantes e convidou o professor Peter Stastny, na foto à direita, da Universidade do Texas. Durante 10 dias eu fui motorista do Stastny no Rio de Janeiro e consegui uma bolsa de estudo para, posteriormente, ir para o seu laboratório. Passamos um ano nos Estados Unidos aprendendo os testes de HLA, prova cruzada, análise de biópsias renais por imunofluorescência, que ele era muito especializado nisso, cultura de linfócitos. Eu lembro que, do dia que o professor Morris If entrou no laboratório, o Morris If era o chefe da reumatologia e da medicina interna do Parkland Memorial Hospital. Ele entrou e pediu para nós tiparmos o sangue de um paciente com espondilite anquilosante, essa doença da coluna vertebral, lombosacra. Explicou-me que um pesquisador da Califórnia, o Bluestone, tinha descoberto que praticamente todos os pacientes com essa doença tinham o HLA-B27. E ele queria confirmar isso.
o resultado do teste foi positivo, e então me pediram para continuar a identificar pacientes com essa doença e tipar o HLA. Como consegui os pacientes? Me mandaram para a farmácia do hospital, Parkland Memorial Hospital, o mesmo hospital onde morreu Kennedy, e na farmácia procurava quem tomava indometacina. Nós fomos procurar os pacientes pelo remédio que eles tomavam, pois era o anti-inflamatório usado para a espondilite anquilosante. De posse do nome dos pacientes, entrava em contato e muitas vezes ia nas residências tirar o sangue para os testes. Conseguimos, em pouco tempo, tipar um número razoável de casos e confirmar os resultados do Bluestone, além de avaliar a imunidade celular dos pacientes com culturas de linfócitos com mitógenos. Com esse trabalho, concorremos e vencemos o Prêmio Torres Homem do Congresso Brasileiro de Reumatologia no próximo ano. No Natal, aproveitei o tempo e fui visitar o NIH, em Washington, que tinha organizado um banco de anticorpos anti-HLA. Nós precisávamos de anticorpos. O Peter Stassi não ia me dar esses anticorpos. E nessa visita, o NIH nos deu um kit inicial para iniciar os testes de HLA no Brasil. Então, nessa época, como vocês sabem, o intercâmbio internacional de anticorpos movimentou os laboratórios, os anticorpos de multíparas. E a placenta era uma fonte de conseguir esses anticorpos, porque a placenta normalmente vai fora, não se utiliza, e se nós esprememos a placenta, nós conseguimos ter de 30 a 60, 70 ml de soro. Então, quando voltamos para o Brasil, chegamos a espremer 5.000 placentas no laboratório do hospital. E a lista de soros que cada um disponibilizava para os outros e trocávamos os reagentes. Era uma época muito interessante porque, como éramos obrigados a fazer essas listas e trocar, nós acabávamos ficando amigos dos chefes dos laboratórios de todas as regiões, do Japão, da África, até da África do Sul, tivemos muitos relacionamentos. Esse, então, é um trabalho que marcou, ele é de 1969, marcou a prova cruzada feita pelo teste de citotoxicidade, que mostrou definitivamente que os pacientes que têm prova cruzada positiva contra os linfócitos T do doador, eles têm uma rejeição que eles chamou na época de acelerada. E aqueles que têm a prova cruzada negativa não apresentam. Iniciamos, depois de organizar um pouco o laboratório, com soros que recebemos do NIH e com as nossas placentas e intercâmbios internacionais, começamos a estudar as populações brasileiras. Iniciamos com a caucasoide, com a branca, a negra e, inclusive, a indígena. E, para isso, organizamos uma expedição para estudar os índios ticunas na fronteira do Peru com a Colômbia e o Brasil. Então, esses índios têm uma característica: as índias afilam os dentes para ficar com os dentes semelhantes à piranha. E vocês podem imaginar que esses dentes apodrecem, né? Nós, sabendo disso, levamos na expedição 2 dentistas, estudantes de odonto, que eu me lembro que num dia eles chegaram a fazer 25 extrações dentárias. No barco, o barco tinha uma sala de atendimento médico e uma salinha do dentista. Então, na foto abaixo, vocês podem ver o Roy Walford, aquele professor que... O Roy Walford era professor da Universidade de Los Angeles, não trabalhava no mesmo laboratório do Terasaki, ele era o chefe do banco de sangue, mas foi um homem muito importante no HLA, descobriu vários antígenos HLA nessa região. Então, esse aqui era o barco que nós usávamos, nós dormíamos na parte superior, na parte inferior, a parte da frente, ficava a sala de espera, o atendimento médico e odontológico. E na parte de trás, nós fazíamos os testes HLA, tivemos que levar microscópio,
freezer, geladeira tinha no barco, mas freezer, tivemos microscópio, uma série de toda a tralha para poder montar um laboratório improvisado. Aqui vocês podem ver o professor Nelson Mendes, que foi aquele que fundou o primeiro laboratório de HLA em São Paulo. Aqui estou eu, a Naila Moura, e aqui preparando os soros, e ele plaqueando os soros nas plaquinhas de Terasaki. Interessante, e foi uma das experiências melhores que nós tivemos até hoje. E os resultados mostraram que os índios apresentavam poucos alelos dos locos A e B, nós tipamos A e B, locos A e B, ao contrário dos brancos, que apresentavam um polimorfismo interessante, e os negros também, que apresentavam polimorfismo, tinham vários genes, várias moléculas HLA na superfície das células. Isso mostrava o quê? Que poucas pessoas passaram o Estreito de Bering no Alasca. Então, os povos mongóis orientais que moravam aqui, eles, na Rússia, eles passaram pelo Estreito de Bering e vieram dar origem a todos os indígenas esquimós da América Latina. Então, os nossos primeiros transplantes. Vocês observem, 1977, olha só, primeiro transplante de rim no Hospital de Clínicas. Nós já estávamos lá, o laboratório já funcionava, e nós estávamos prontos, não só para o transplante de rim, mas o transplante cardíaco em 84, no Instituto de Cardiologia, o transplante de medula óssea no Hospital de Clínicas mesmo, o primeiro transplante com células de cordão umbilical, que foi realizado pela equipe da hematologia num paciente imunodeficiente primário. Desenvolvemos um software, isso foi muito importante para o nosso laboratório. Durante 20 anos, o engenheiro Anestor, que ali está recebendo uma placa de agradecimento, o ano passado demos para ele desenvolveu um software fantástico, faz o gerenciamento do laboratório, faz todos os trabalhos que vocês possam imaginar, está focado nesse software desenvolvido. Ele nos dá um apoio importantíssimo, e não existiria um software que pudesse nos satisfazer, porque cada laboratório tem as suas características, então resolvemos desenvolver o nosso próprio. Bom, mas nessa época começou a se falar muito na reação de cadeia da polimerase, o teste do PCR. E o professor Ferrara, que é esse de cabeça branca e camisa azul na minha frente, num jantar em Salvador, o Ferrara foi um dos primeiros a colocar esse teste de PCR, teste da identificação dos genes HLA, em funcionamento em Gênova, onde ele trabalhava em Gênova. Então, fomos para Gênova, fomos atrás, o professor Luiz Chozozaki, que vai dar aula segunda-feira, foi comigo, passamos lá um mês no laboratório do Ferrara. Eu cheguei a essa conclusão nesse mês que não seria possível absorver a biologia molecular, eu precisava de mais tempo, e para isso fomos para a Universidade de Oxford, no John Radcliffe Hospital. Durante alguns anos, trabalhei no departamento de cirurgia com o professor Sir Peter Morris. Aliás, foi muito interessante que nós acabamos indo para Oxford porque eu joguei 2 partidas de golfe com o Peter Morris aqui em Porto Alegre, quando a PUC organizou um curso de transplantes renais em Porto Alegre. E o Morris, então, facilitou a ida para Oxford, e lá me apresentou o John Todd, que hoje é professor titular era de Cambridge, agora voltou para Oxford, e ele é um gene hunter, é uma pessoa que caça genes, e muitos ligados a diabetes. Então, nós fomos fazer... O John disse assim, olha, vamos estudar, recebemos aqui em Oxford
umas amostras de DNA dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o professor Richard Hamann, ele descobriu que os latinos, os mexicanos de lá, que eles chamam de hispânicos, têm menos diabetes do que os anglos, que são os caucasoides americanos. Então, eles mandaram DNA de diabéticos caucasoides americanos, de diabéticos hispânicos, de controles normais brancos americanos e controles hispânicos. E isso por que mandaram para Oxford? Porque nos Estados Unidos não faziam essa tipagem HLA molecular e queriam estudar o HLA-DR e DQ, que está mais ligado à diabetes. Então, nós já sabíamos que a diabetes é mais rara em hispânicos. E eu sabia que os indígenas não tinham diabetes também, né? Então, não existiam diferenças no HLA entre os grupos de diabéticos, quer dizer, a frequência do HLA dos brancos americanos e dos diabéticos brancos e dos diabéticos hispânicos era a mesma, não existia diferença. A diferença estava nos controles. Os controles brancos apresentavam os genes diabetogênicos, porque eles são da raça caucasoide, e ao contrário dos controles hispânicos. Agora, quando os hispânicos eles herdam os alelos, ou as moléculas HLA de seus pais caucasoides, eles podem ter diabetes, né? Então, foi um estudo interessante que nós fizemos com o John Todd, uma época que se estudava o DNA molecular com a ajuda de com sondas com radioisótopo. Era uma coisa enjoada trabalhar com radioisótopo. A Regina, que é minha esposa, nessa época, que trabalhava também conosco no laboratório, ela foi trabalhar com avaliação de anticorpos naturais humanos contra linfócitos de porco. Sabe que os humanos apresentam anticorpos IgM contra um açúcar que está na superfície celular dos outros mamíferos. Então, todos nós, depois de alguns meses de vida, esses anticorpos aparecem no sangue por imunização pela própria alimentação, anticorpos que destroem células de mamíferos. Por isso que não se podia usar os rins de porco, né, em humanos. Então, o que ela fez? Ela estudou prova cruzada entre o soro humano e linfócitos do porco. O título médico de anticorpos, todos os humanos tinham anticorpos, era 1 para 664, quer dizer, diluindo 664 vezes, ainda tínhamos a possibilidade de destruir os linfócitos do porco. Mesmo pacientes com intensa imunossupressão, os títulos nem desapareciam, não mexiam nos títulos. A retirada dos anticorpos IgM foi possível com um estudo com ditiltreitol. Nós usamos ditiltreitol e conseguimos destruir as moléculas IgM, mas a solução não era essa. A solução é ter linhagens de porcos com o gene galactosil deletado, já existem os famosos porcos de Cambridge, mas mesmo assim, com os retrovírus que aconteceu no HIV, etc., ficou muito difícil nós utilizarmos rins de animais no homem. Bom, nessa época, lá na Inglaterra, eu descobri que tinha um grupo no departamento de microbiologia, que era no andar inferior ao meu, que fazia testes de DNA para vírus. Então, eles faziam PCR para vírus da hepatite B, hepatite C, citomegalovírus, todos os herpes simples, zoster, herpes do tipo 6, 7, 8, e tuberculose, HIV, listéria, borrélia. Então, montamos um projeto junto com eles, um projeto da FINEP brasileira e do Conselho Britânico. E durante 3 anos nós fizemos intercâmbio de cientistas. As moças do nosso laboratório, aqui no Rio Grande do Sul, foram para a Inglaterra e os de lá vieram para cá. E conseguimos, assim, montar o diagnóstico molecular de doenças infecciosas no hospital.
Esse é um dos primeiros trabalhos que nós analisamos o líquor de pacientes infectados com HIV. Nós queríamos saber se no líquor desses pacientes com HIV, se existia DNA já de outros vírus. Eu observo que praticamente 20% dos pacientes com HIV, eles têm no líquor DNA do Epstein-Barr, embora eles não tenham nenhuma meningite, né? Eles têm a presença desse, e isso talvez por isso que alguns têm linfoma, às vezes do sistema nervoso central, citomegalovírus, 6%, vírus JCV, toxoplasma gondii já. Então, vocês observem, o paciente é tão imunodeprimido que ele já tem algum DNA de doenças infecciosas no líquor. Também esse outro método aqui, um multiplex que organizamos com a ajuda do pessoal lá do Micropathology, que possibilita no mesmo tubo de ensaio amplificar o meningococo, o hemófilos e o pneumococo. Então, isso praticamente cobre 90% das meningites bacterianas. Então, o laboratório começou a fazer diagnóstico de vírus e bactérias após esse convênio com os ingleses. A tipagem HLA por PCR, SSP, montamos testes in-house. Isso é uma coisa interessante que eu aprendi na Inglaterra. O inglês, ele costuma preparar os seus reagentes, seus kits, porque aí fica mais barato. O americano e o brasileiro compram os kits. O inglês consegue preparar e funciona muito bem. Então, nós copiamos lá de Oxford os testes para tipagem HLA do locus A, B, DR, DQ, o C, e também para os genes KIR. Então, organizamos esses métodos por PCR, que amplifica o DNA do HLA, né? E aqui vocês estão vendo, isso aqui é uma eletroforese de proteínas, onde vocês estão vendo aqui no slot, no local número 3, nós temos uma banda específica, e casualmente nesse orifício 3 tem um primer que identifica o A3. Então, a pessoa é A3, aqui no 16 é o primer para o A29, tem que ter um mapinha para a gente ver. Depois aqui nós temos o B38 e o B35, e aqui BW4, BW6. Então, aos poucos, nós fomos começando a criar os reagentes para tipar molecularmente o HLA. Então, lembre que a gente iniciou experimento placenta, tendo os nossos próprios anticorpos, que a gente trocava com os outros. Nunca compramos uma plaquinha do Terazac para tipar. Naquela que ele cobrava $15, nós não compramos. Nós começamos com as placas do NIH, fomos melhorando com o intercâmbio de soros e ficamos, no final, com a possibilidade de não precisar comprar. E no HLA foi a mesma coisa. Claro que quando se prepara reagentes in-house, nós temos que controlar a qualidade. E a qualidade é controlada para os nossos testes de SSP, lá no laboratório da UCLA, que nos manda episodicamente amostras de DNA, e nós temos que tipar e observar os acertos. Atualmente, nós estamos com praticamente 100% de acertos. Aqui só vai até 2009, mas nós temos até o ano desse 2019. Também montamos um kit para o estudo do KIR. O KIR nós chegamos a estudar por duas maneiras. Pelo o nosso kit SSP, que vocês podem observar lá o KIR, os alelos do KIR, mas também usamos o Luminex e fazer a tipagem por SSO. Então, o Luminex, a tipagem HLA pelo Luminex e a prova cruzada foi o terceiro ponto da inovação que o Paul Terazac nos disse.
E, aliás, foi ele que iniciou com esse método. O aparelho era produzido pela Luminex, que é uma empresa americana, mas ele adaptou para o HLA a partir dessas esferas que vocês sabem que são esferas que se consegue colocar sondas específicas para o HLA na sua superfície. Elas são multicoloridas, né? E se faz uma amplificação do HLA que se quer identificar e a hibridização com as sondas. Então, nos locais que tem sondas específicas para aquele HLA, vamos dizer que aqui fosse o A2 liga-se à pérola, a pérola fica fluorescente, né? E o laser, os dois lasers do aparelho, um lê a cor da pérola e outro lê se ela está fluorescente ou não. Então, dessa maneira, depois se consegue observar no software as pérolas positivas, que em vermelho, e as negativas em azul. E observem que esse indivíduo era um B7-B27. Então, esse foi um grande avanço, mas eu acho que o avanço maior ainda foi nos anticorpos antidoador, pelo método que é chamado Lab Screen Single, também da One Lambda, né? Então, as pérolas, dessa vez, não são revestidas de sondas, são revestidas com o próprio antígeno HLA. Né? Então, pérolas, pode ter 500 cores diferentes de pérolas, e o antígeno HLA absorvido na sua superfície. Quando se coloca o soro do paciente, se ele tiver anticorpos contra o HLA, vamos dizer que ali tivesse o HLA A1, o anticorpo adere na placa, na pérola, no HLA, a pérola fica fluorescente, a cor da pérola vai dizer qual o antígeno que estava lá absorvido, e o software vai nos dizer, aqui, por exemplo, é um paciente com uma quantidade enorme de anticorpos, é um hipersensibilizado, tem anticorpo contra praticamente todos os alelos HLA. Então, com isso, nós podemos avaliar o pré-transplante, os pacientes sensibilizados e não sensibilizados, e o pós-transplante, quando o paciente começa a ficar sensibilizado e ele deve ser tratado para retirarmos esses anticorpos. A citometria de fluxo, que eu falei a vocês, a nossa prova cruzada hoje é feita só por citometria, não se faz mais a sorologia do Terazac com a plaquinha, não se utiliza mais. Então, a citometria se usa os linfócitos do doador, né, contra o soro do receptor. Se o soro do receptor tiver anticorpos, né, vai aderir nos linfócitos e colocamos secundariamente 3 outros anticorpos. Um anticorpo que contra CD19, um anticorpo contra CD3, CD19 identifica o linfócito B, CD3 o linfócito T, e um anticorpo fluorescente que vai se fixar nos anticorpos do paciente, né, que ligou-se nas células do doador. Então, nós podemos dizer que se existem anticorpos, né, e se os anticorpos são contra célula B ou célula T. O citoma de fluxo nada mais é do que um aparelho que, com os lasers, ele faz a leitura das fluorescências. Em 2019, nós estávamos com 2.000 transplantes de rim realizados. E aqui observem que, em 6 meses de 2017, nós tínhamos já 117 transplantes de rim, 89 de córnea, 117, 89 de rim, transplante de medula óssea em torno de 50, fígado adulto, o coração, observe 7 transplantes de coração em 6 meses. O Hospital de Clínicas tem realizado uma média de 1 transplante de coração por mês, né? Naturalmente fora dessa época Covid. O transplante hepático foi realizado já 249, com uma sobrevida no primeiro ano de 84% e 65% no 5º ano. O transplante de medula óssea halogênico, 608 transplantes, com uma sobrevida média de 58%.
O sequenciamento de HLA, que é um método fantástico, complexo, que existem várias plataformas para sequenciar o HLA e que eu pedi para o Choso nos dar uma ideia sobre isso na segunda-feira. Ele pediu para os alunos que dessem uma revisão, né, na, no, na replicação do DNA, nessas coisas básicas, a estrutura do DNA e a replicação. Deem uma lidinha para poder aproveitar, que ele vai mostrar várias plataformas de sequenciamento. Mas, para isso, temos que estar com essas noções em dia. Bom, e aí, por casualidade, nós já realizávamos testes de paternidade pelo HLA, tipagem HLA. Aliás, quem começou isso foi o Paul Teraszak. Né? Nós, inclusive, tínhamos um softwarezinho, num disquete, que fazia análise da paternidade de acordo com a HLA que a gente encontrava na mãe, no filho, no suposto pai. Mas quando estávamos em Oxford, eu descobri que em Abingdon, uma cidade a 15 minutos de Oxford, tinha uma indústria inglesa chamada Cellmark, e que estava produzindo kits para identificação dos mini satélites do DNA. O método era por RFLP, um método complexo, eu diria difícil, mas que nós conseguimos dominar já lá mesmo em Oxford. Eu coloquei em funcionamento o kit que eles nos mandou, comprei mais, trouxemos para o Brasil e implantamos os testes de paternidade no Brasil pelo RFLP, os mini satélites. Mas os mini satélites não permitiam a gente estudar ossos, coisas mais complexas. E aí, quando chegaram os microsatélites do DNA, também chamado de short tandem repeats, repetições curtas lado a lado, nós iniciamos também essa metodologia no Brasil. Bom, mas nós tínhamos uma barreira enorme, que era os cálculos matemáticos. Né? Eu fui estudar medicina porque eu não gostava da matemática. Mas, então, encontrei um matemático americano, Charles Brenner, que desenvolveu um software chamado DNA View. E isso me permitiu que a gente entrasse no estudo das paternidades, inclusive paternidades complexas, com pai falecido, etc., sempre auxiliados pelo Charles Brenner. Desenvolvemos um kit multiplex de STRs, que nós chamamos de pentacola, para não ficar comprando kits americanos, e analisamos, ao longo desses anos, 15 mil casos de investigação de paternidade pelo DNA, estupros, crimes, exumações. Agora, vocês vão me perguntar, mas o que tem paternidade com transplante? Tem. Nós utilizamos os testes que usávamos para paternidade, esses microsatélites, para ver a pega do transplante de medula óssea. E também observar se no transplante de medula óssea o paciente não ficou com uma quimera mista, que nós veremos a seguir. Então, na genética forense, nós fizemos coisas assim fantásticas. Por exemplo, esse corpo aqui era de uma mulher que foi encontrado, o assassino, ele cortou os braços, a cabeça, ele não queria que identificassem o corpo. E esse pedaço de humano foi encontrado ao lado de uma estrada, aqui no Rio Grande do Sul. Naquela região, uma professora estava sendo procurada, não sabiam onde a professora estava, houve a suspeita da polícia que ela podia ser o corpo dela, então mandaram a Porto Alegre o pai e a mãe dessa professora. Nós tiramos o sangue, extraímos o DNA do músculo, de um fragmento de músculo que mandaram para nós também, e ela era realmente a professora. Identificamos que ela era a filha dos pais, né? Mas o mais interessante é que a polícia encontrou uma pequena mancha de sangue no carro do ex-namorado dessa professora, que casualmente era um açougueiro. Veja que ele sabia cortar, né? Era um açougueiro, e ele disse que aquilo era um porco que ele tinha levado, etc., mas a polícia mandou um fragmento desse tapete
ensanguentado, e nós extraímos o DNA, e o DNA era da professora. Então, aqui temos outros casos, por exemplo, vários casos onde houveram trocas nos cemitérios, trocas de falecidos. Às vezes, eu me lembro que numa cidade do Nordeste, uma senhora foi fazer a exumação do falecido para colocar numa urna de madeira os seus ossos. E quando abriram, ele estava com a camisa do Náutico. E o marido dela tinha sido enterrado de gravata, de casaco e gravata. Então, os processos contra os cemitérios acontecem em volta e meia, nós somos chamados para identificar as ossadas. E nessa parte baixa, infelizmente, uma menina de 10 ou 12 anos que foi estuprada e morta aqui em Porto Alegre, e nós conseguimos identificar na secreção vaginal dessa menina o DNA do estuprador e assassino. E ele tinha sido preso perto do local que ela estava, que tinha sido morta, e nós conseguimos provar que ele era o estuprador. Bom, o kit Pentacola foi desenvolvido no laboratório exatamente com aquela intenção de podermos ter reagentes feitos por nós mesmos, vamos controlar a qualidade, e essa qualidade do Pentacolor é fantástica. E essa aqui é a publicação que mostra o kit que identifica todos esses locos dos microsatélites do DNA. Praticamente são os mesmos locos que se usam nos kits internacionais. Não é nada difícil fazer esses kits. É só ter gente que fique... Depois que se consegue, a coisa flui. Então, esse aqui é o kit Pentacolor. Observem que isso aqui é a identificação de paternidade de um feto. Essa aqui é a mãe. Isso aqui é o DNA do feto, vilosidades coriônicas, e aqui o possível pai. A mãe no locus amelogenina, ela tem só um alelo que é o X, ela é XX, homozigota para o X. O pai é XY, ele é um homem. E a velocidade coriônica é XY. Então, o feto é um menino. Aqui nesse locus VWA, a mãe tem os alelos 14 e 18. O 18 ela oferece para o seu filho, que é 18 e 19. Então, o 19, obrigatoriamente, é de origem paterna dessa criança, desse feto. E o pai não tem o 19, ele é 16 e 17. Então, assim, caracteriza uma exclusão de paternidade, mas não ficamos só nisso, nós examinamos todos aqueles locos que vocês viram que faz parte do Pentacolor. Esse é um caso super interessante. Eu fui procurado por um senhor que me relatou o seguinte: ele tinha dúvidas se ele tinha sido adotado pelos pais. Explicou que ele era de uma família rica, o pai dele era dono de um banco e tinha falecido, hoje ele era banqueiro, e a mãe faleceu há 6 meses, mas ele sempre teve essa dúvida. E essa dúvida aconteceu porque os pais não... A certidão de nascimento dele era do Rio de Janeiro, mas os pais diziam que ele tinha nascido em Nova York. Quando ele foi a Nova York com os pais uma vez, ele quis ver o hospital, e o pai disse, não, eles já devem ter demolido, era um hospital muito antigo. E um dia no colégio, um colega chegou para ele, um menino, né, disse assim, eu sei que tu não és filho dos teus pais. Olha só. Então ele sempre passou a vida inteira pensando que poderia ser adotado. E ele trouxe uns fios de cabelo que ele tirou da mãe que tinha morrido há 6 meses. Olhamos os fios não tinham o bulbo, ele cortou com uma tesoura. Aí eu expliquei, olha, o DNA está na raiz, não posso fazer esse teste. Mas aí eu pensei, e diga uma coisa, a sua mãe faleceu e o apartamento, a casa dela está fechada? Sim, nós passamos a chave na porta, está lá tudo como era antes. E será que o senhor me conseguiria a escova de dente dela? 2 dias depois ele foi e me trouxe a escova de dente, nós extraímos o DNA das cerdas da escova de dente e realizamos o teste. O DNA das cerdas era
aqui no loco D16-539, é o cromossomo 16, ela tem os alelos 9 e 11, e ele, o filho, tem os alelos 12 e 14. Ele não pode ser filho dela, né? No D2S1338, ela tem os 17 e 22 e ele 19 e 24. Então, pela primeira vez, a gente viu que era possível fazer os testes nas escovas de dente. Então, mandamos vir as escovas de dente de todo o pessoal que trabalha no laboratório, até alguns filhos vieram, e observamos que realmente é uma fonte muito boa de estudo de DNA, e nós usamos até hoje os testes em escova de dente. Bom, mas os STRs, os microsatélites do cromossomo Y, também nos chamaram a atenção. Você sabe que o cromossomo Y, o homem é XY, os locos do Y, eles segregam ao longo das gerações masculinas de uma família. Então, observem aqui, o avô, o Paulo, fictício, nesse locus gata H4, ele tem o alelo 11, o filho dele, Carlos, tem o alelo 11, e o neto, Pedro, tem o alelo 11. E isso ocorre por séculos. Então, o perfil genético dentro dos homens de uma família permanece o mesmo. Me interessei muito porque o professor Chris Styler, da Universidade lá de Oxford, publicou um trabalho que eu achei fantástico, o perfil genético do Gengis Khan. O Gengis Khan, esse famoso e sanguinário mongol, atacava cidades e ele estuprava moças, né? E então o Gengis Khan se sabe que ele teve mais de 100 filhos, né? Então mandaram os pesquisadores, foram para a Mongólia e tiraram sangue de homens em diversas regiões da Mongólia e descobriram um perfil de Y que era muito mais frequente do que poderia se esperar. E eles chamaram que era o perfil do Gengis Khan, que distribuiu ao longo dos homens da Mongólia o seu DNA do Y. Observe embaixo, quando encontraram o Saddam Hussein naquele buraco lá no Iraque, não sabiam se ele era o Saddam Hussein, porque ele estava numa situação horrorosa, de cabeludo, feio. Então, os americanos tiraram o DNA dos corpos, porque o Dai e o Kosai, esse aqui, os filhos, tinham sido mortos pelos americanos. Eles extraíram o DNA dos filhos e compararam pelo Y com o Saddam Hussein, e era ele mesmo. Ele era o pai dos meninos. Nos interessou especialmente o cromossomo X, que os microsatélites do cromossomo X, não existia kit para analisar o kit comercial, né? Então, nós desenvolvemos 2 multiplex do PCR para o cromossomo X, que possibilitava analisar 14 locos do cromossomo. Isso nos ajuda muito em alguns tipos de investigação de paternidade, não é em todos. Mas então o que tem que ver paternidade com um transplante? Tem o quimerismo. Após o transplante de medula óssea, observem o seguinte, o quimerismo completo. Aqui nós temos um receptor, um paciente, que antes do transplante, ele tinha esses alelos em diversos locos. E aqui o doador. E aqui, nessa linha mediana, o paciente após 20 a 30 dias do transplante. Observe que o paciente era uma mulher, XX, uma melogenina, e após o transplante, ele passa a ser XY, ele herdou, então, o XY do pai. Claro, herdou não, a medula pegou. Ele era 15-18 no VWA, ele passou a 15-16 porque o doador era 15-16. Então, vamos observar sempre que o receptor passa a ter o perfil do DNA do doador, não é? Do doador. Então,
podemos observar alguns exemplos, né? Esse menino aqui era um menino que foi transplantado de medula óssea, nós conseguimos sequenciamos o HLA dele e conseguimos um cordão umbilical em São Paulo. O cordão era praticamente idêntico ao HLA desse menino, né? E aconteceu tudo bem, esse menino hoje está com 15 ou 16 anos, mas ele virou uma quimera mista. O que é a quimera mista? Observe nesse locus, D13S317. Antes do transplante, ele tinha os alelos 9 e 11. E depois do transplante, ele tinha 9, 11, 10 e 12. O 10 e 12 é do doador e o 9 e 11 é dele. Então, isso mostra que nós temos leucócitos do paciente e leucócitos do doador vivendo dentro do sangue após o transplante. Isso pode ser pernicioso? Sim. Se ele fez o transplante por ter uma leucemia, os leucócitos dele não deveriam estar presentes, porque podem recidivar a doença. Agora, se for um outro tipo de doença, como esse, que era um imunodeficiente, pode deixar as duas populações conviverem. Uma das nossas últimas inovações foi o estudo da refratariedade plaquetária. Nós observamos que os pacientes que têm anticorpos anti-HLA e ficam trombocitopênicos, eles não conseguem, por transfusões de sangue, parar de sangrar. Então, nós precisamos fazer uma compatibilidade HLA entre o doador do sangue e o paciente. E, para isso, desenvolvemos a prova cruzada para plaquetas e também a tipagem do HPA, que é o Human Platelet Antigens, esse sistema genético das plaquetas. Então, a mesma coisa que se fez para os outros transplantes, nós fizemos para... E aqui em maio de 2020, desse ano, nós publicamos esse paper sobre o diagnóstico e tratamento da refratariedade plaquetária por histocompatibilidade. Então, dessa maneira, chegamos ao final dessa live. Como temos muitos alunos, ficará difícil abrir para debates. As perguntas mais interessantes que me fizerem durante a apresentação, responderei no Moodle. Abaixo da sala de café com o professor tem um espaço para perguntas. Se quiserem, pode botar mesmo as perguntas na sala de café. Na segunda-feira, lembro que teremos uma live com o professor Luiz Ozaki, abordando os diversos métodos de sequenciamento. Desejo muita saúde para todos, fiquem em casa e usem máscara. Muito obrigado.